Oi, pessoal! Começa agora o Conversas Sustentáveis, uma edição especial de um podcast criado exclusivamente para o Junho Mais Sustentável do TJDFT, em razão do dia 5 de junho, que é o Dia do Meio Ambiente, o Dia Nacional do Meio Ambiente, e é uma idealização da COGES, a Coordenadoria de Governança Sustentável e Gestão Socioambiental. Por trás de cada papel reciclado, de cada garrafa PET, de cada tonelada de resíduos que deixam de ir para os aterros sanitários, existe o ser humano atrás de tudo isso, existe o catador. E na base dessa cadeia estão milhares de catadores e catadoras que realizam um trabalho essencial para a sociedade. Hoje vamos falar sobre dignidade, reconhecimento e justiça social. Para essa conversa, recebo dois convidados muito diferentes, com histórias profundamente conectadas. Roger Amarante é diretor de Relações Institucionais do Instituto Nacional de Reciclagem, o INESFA, é membro do Bureau Internacional de Reciclagem e do Conselho Mundial das Associações de Reciclagem. Também recebo Ronei Alves da Silva, catador de materiais recicláveis, advogado, fundador da Senticop e uma das principais lideranças do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis. Antes de começarmos, vamos fazer a nossa autodescrição. Então, eu vou começar por mim, e depois passo para o Roger e depois para o Ronei. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos longos e pretos, e estou usando uma camisa social na cor azul marinho. Roger, por favor. Boa tarde. Eu sou um homem claro, de cabelo castanho, estou usando um terno preto com a camisa azul. Meu nome é Rony Alves da Silva, sou um homem preto, calvo, eu estou usando um terno azul marinho, tenho 52 anos. A sociedade costuma enxergar a reciclagem como resultado, mas raramente pelo trabalho humano que existe por trás do trabalho, realizado no setor da reciclagem. Roger, você acompanha esse tema nacionalmente e internacionalmente. E eu quero te fazer uma pergunta. Quando nós falamos de reciclagem hoje, o quanto ainda estamos deixando de enxergar as pessoas que sustentam essa cadeia? Luana, obrigado pelo convite. Como eu disse, meu nome é Roger Amarante, eu faço parte do Instituto Nacional de Reciclagem. Um instituto que já tem 50 anos, fizemos o ano passado, esse ano fizemos 51. E há 50 anos a gente vem divulgando o setor e defendendo o setor de reciclagem no Brasil. É um instituto nacional, então por isso nós temos a atuação nacionalmente. Muito boa sua pergunta, porque nós participamos de vários congressos internacionais, inclusive os nacionais e internacionais na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos. E uma das nossas defesas e nossas discussões é realmente divulgar ao mercado, divulgar à sociedade como um todo a importância do setor, né? Como que é feito o setor, por que pessoas são feitos o setor e como que são as fases, que vai desde nossos amigos aqui catadores até o material chegar pronto e preparado para que a indústria possa fazer o processo de transformação desse material reciclado em um material, em um produto virgem, né? Ou um produto novo, ou seja, qual for a próxima etapa desse produto que ela for acontecendo. Então é muito complicado mesmo, as pessoas desconhecem como que são os processos, quem são os atores que fazem essa parte. Né? Então essa é uma missão do Instituto, uma missão de todos nós, e eu queria parabenizar o TJDF por essa iniciativa, por esse podcast, por vocês trazerem um assunto à tona, porque não é muito falado. Eu falo lá no Instituto que nós estamos acostumados a conversar e a divulgar para nós mesmos, e nós temos que realmente, com ações como essa, fazer com que nós divulguemos para a comunidade, que ela comece a entender como este processo faz, como que se acontece e quais são os atores. Então, muitas vezes a gente está na rua, né, Rony, dirigindo, aí você vê um catador lá, o pessoal, não, olha lá, um mendigo, um pobre, não sei o quê. Não, ele é o primeiro agente que está fazendo o trabalho de coleta pequenininho na comunidade, que na verdade hoje o pessoal fala com uma mineração urbana, que é uma nova nomenclatura que nós estamos usando, né? E nós estamos tentando cada vez mostrar mais para a comunidade a importância de todos esses agentes, né? Porque esse processo de início de catação é o principal processo de coletação e de coleta do material que está nas ruas. Né? Depois você tem todo um setor industrial, mas essa parte
post-consumer, que a gente fala, né? Pós-consumo, esta é a parte mais importante, que é o que é mais visto na comunidade, nas cidades. Então, é muito importante a gente ir lá e demonstrar quem são essas pessoas. Entendeu? Então, realmente, eles não são reconhecidos, nós não somos vistos pela comunidade. E é o nosso trabalho aqui levar isso, né? Mostrar para a comunidade quem são os agentes. Sim. E é um trabalho ambiental, né? É um trabalho Normalmente ambiental. não é visto, como você falou. Normalmente eles são os É considerado como mendigo. Mendigo, A pessoa está lá exatamente. fazendo um trabalho. Primeiro, ele não está puxando o carrinho porque ele quer. Né? E a segunda ação, ele está limpando o meio ambiente para você, que jogou fora. Ele é o cara que está lá coletando e gerando valor àquele produto, fazendo, como a gente costuma falar no setor, o produto, ele por si só ele não anda. Alguém tem que fazer andar. Né? Então, existem alguns fatores que fazem o material andar. Para que esse material saia dali, vá para um processamento, acumule de várias partes, da mineração mesmo, ele chegue lá no processo, a gente prepare o material para que vá para a indústria, esse material tem que andar. Agora, quem são os principais atores que fazem com que ela ande? Não é só o caminhão. O caminhão só vai começar a fazer andar a partir de 5 toneladas. 6 toneladas, 7 toneladas, 10 mil quilos, 20 mil quilos. Mas quem faz esse material andar para chegar até esses 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 quilos? É o pessoal da cooperativa e os catadores independentes. Né? E tem que ser feito realmente todo um trabalho de conscientização, porque eu vejo assim, lembro de mim quando criança, e a minha função era pegar o lixo, e aí a minha mãe dizia, coloca o lixo lá fora. E eu acho que a maioria cresceu com essa ideia de que pegar o lixo e colocar lá fora se desfez do lixo, né? Então, assim, na verdade, ele continua e ele vai para algum lugar. E aí nós temos os catadores que nos auxiliam na limpeza do mundo. É do mundo, do nosso país, do nosso Brasil, da nossa Brasília, não é? Sim. É isso aí. É interessante, Luana, você falar isso pelo seguinte. Os primeiros relatos de catadores de materiais nesse país são os tigres, que é desde o Brasil Império, que eram os coletores de dejetos. Eles catavam os dejetos, enfim, e davam a destinação para os dejetos, porque não existia saneamento no país. Então, existem histórias do século passado de catadores, tem até um livro chamado Quarto de Despejo, de uma catadora que se tornou um best-seller, o livro escrito por ela. E, ao longo dos anos, nós, catadores, a gente vem num processo de organização. A gente não é tão antigo quanto o Inespa, a gente só tem 25 mais anos. antigo. A gente só tem 25 anos de fundação. Nós criamos um movimento social chamado Movimento Nacional de Catadores, que esse ano está fazendo o aniversário, nós estamos fazendo 25 anos. Ao longo dos anos, nós, catadores de materiais recicláveis, nós lutamos por políticas públicas, o Movimento Nacional de Catadores lutou por políticas públicas. O que é isso? É leis que incluem a nossa figura, porque não existia nada disso, Luana. Como o Roger falou aqui, e é bem verdade, a gente sempre foi invisibilizado. E quando era visibilizado, era para ser criminalizado. Ao longo dos anos, nós lutamos muito para mudar esse olhar que a sociedade tinha sobre nós, justamente nisso que você fala. A gente, por mais que o nosso trabalho seja a reciclagem, ele acaba sendo um trabalho ambiental, quando a gente tira milhões e milhões de toneladas de materiais que iriam para os aterros, que iriam para os rios, que iriam para os oceanos e que acabam voltando agora para a indústria, numa parceria entre cooperativas, associações, catadores que trabalham hoje, que não estão nem em cooperativa nem em associação, e que vende esse material para a indústria, para as empresas vendem esse material para a indústria. Então, tudo isso para nós é a nossa história, foi o que a gente fez ao longo dos anos, lutar por políticas públicas para nos incluir. Você falando de quando você era criança, e eu tenho certeza que tanto você e o Roger e todos nós, você que está em casa, você lembra quando falava assim, menino, não vai para a rua não, o velho do saco vai te pegar. Sim, Geralmente o velho do saco era um catador de material reciclável que passava recolhendo ali uma garrafa de vidro na época, lá no século passado. Olha quando a gente fala do século passado. Enfim, foi um dia desse, mas a pessoa passava ali recolhendo, eu me lembro quando eu era criança, recolhia tudo, um fogão velho para vender a sucata, para vender um colchão de mola. Eu ficava numa felicidade, Luana, quando eu achava um colchão de mola para vender a sucata do colchão de mola. Então, nós, catadores de materiais recicláveis, a gente, ao longo dos anos, a gente lutou para ser visto e, mais do que ser visto, ser reconhecido. Rony, e você tem uma história muito singular, né?
Porque você está falando de uma coisa que você viveu, você não Na leu, prática. ninguém te contou. Você conta um pouquinho da sua história, por favor. Rapaz, minha história ela é muito doida. Eu sou um cara que eu com 28 anos não sabia ler nem escrever. Eu, enfim, trabalhei a vida toda praticamente com reciclagem desde menino. Eu tocava uma carroça lá no condomínio privê, lá na Ceilândia. Fui carroceiro desde menino. Enfim, com 12 anos eu tinha uma égua que chamava égua de moça e fazia frete na casa de material de construção, só que ainda tinha que... Do frete que eu fazia, Luana, o frete custava R$10, por exemplo. R$3, que é 30% do valor do frete, ainda ficava pro dono da casa de material de construção. E eu ainda tinha que pagar ferradura, riata, pneu, jumelo da carroça, enfim, tudo. Comprar alimentação, remédio pro cavalo, enfim, tudo aquilo para poder sobreviver. E um belo dia eu falei assim, e eu não tinha conhecimento de nada, né? Um dia eu vi um cara juntando sucata na rua e perguntei para ele, por que você junta isso? Ele não quis falar. Enfim, já contei essa história algumas vezes. No final da história, de tanto insistir com ele me contou. E aí, a cada 15 dias, iam lá um rapaz de uma empresa e recolhia essa sucata. Eu falei, rapaz, esse troço é bom, vou fazer isso também. E foi aí minha primeira experiência com material reciclável. Ao longo dos anos, entrei para uma cooperativa, mais de 20 anos atrás. E, enfim, ao longo dos anos, dentro dessa cooperativa, convivendo com outras pessoas, vendo o quanto que eu não sabia nada, porque a gente só sabe que não sabe a partir do momento que você convive com outras pessoas. E eu não sabia que eu não sabia. E convivendo com outras pessoas, eu costumo dizer que o Movimento Nacional de Catadores, o MNCR, ele me deu tudo que eu tenho, que o que eu tenho é o que eu sou. E eu sou uma pessoa que aprendeu muito ao longo desses 25 anos de movimento social. Quando a gente começou essa luta toda, eu era menino, hoje eu sou um senhor de 52 anos, enfim. E hoje eu fiz supletivo do 1º grau, fiz supletivo do 2º, fiz faculdade de Direito na Universidade Católica de Brasília, hoje sou advogado, atuo na defesa e nos direitos dos catadores de materiais recicláveis e essa eu acho que é uma história não só minha, mas eu acho que todos os brasileiros querem lutar por uma vida melhor. Nem sempre a gente dá conta, mas eu acredito que todo brasileiro tem essa vontade de mudar de vida, mudar para melhor. Sabe que quando eu conheci a sua história e pude conversar um pouco com você, o que me causou muita admiração é que você hoje, querendo ou não, faz parte de um outro mundo que não é mais a realidade que você tinha com 28 anos e você transita muito bem entre os dois mundos e você não abandonou os seus, né? Aqueles que lutaram lá junto com você e você continua esse trabalho lutando, tentando conseguir melhorias para a classe e reconhecimento. Então, a gente vê que não é só o resíduo, né? A vida do catador, o que você fazia, não se limita ao resíduo. A gente está falando de dignidade, de justiça, de reconhecimento social, né? De crescimento. E por que não falar de trabalho? É um trabalho digno, né? Hoje nós temos aqui em Brasília o SLU, que recebe, né? O SLU tem um contrato com o GDF e ele recebe para poder recolher os resíduos das residências. Então, existe um contrato, existe um pagamento. E por que não também fazer isso com os catadores, com as associações, já que existe uma despesa, não é? Você estava falando aí a época das charretes, dos cavalos, que existiam muito em Brasília, não existem mais, né? Mas, à época, já se tinha uma despesa. Então, imagina hoje que a cooperativa precisa ter um caminhão, ela precisa ter um motorista, precisa colocar diesel, gasolina, não é? Tem uma despesa que nem sempre aquele resíduo que, às vezes, uma indústria doa como se fosse assim, estou fazendo bem ali, ó, é um trabalho social, né? Toma aqui o nosso lixo. Então, só esse resíduo, eu falei lixo porque Sim. assim que a pessoa, às vezes, assim que é está doando, né? eles classificam assim, né? A gente sabe que é um resíduo, mas no linguajar popular e para as pessoas que não têm a consciência ambiental, lixo é lixo e ponto, né? Mas, enfim, eles acreditam que já estão fazendo muito, de doarem os seus resíduos, quando, na verdade, a venda desses resíduos, às vezes, eles não, né?
às vezes nem paga o custo. Você falou uma grande verdade agora, Luana, e eu acho que todo o setor da reciclagem está sofrendo desse problema. Às vezes as pessoas pensam assim, eu estou separando aqui esse material aqui e vou dar ali para uma cooperativa. Eu tenho uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás e ela sintetiza muito isso que você falou. Eu trabalhava numa cooperativa de material reciclável, numa cooperativa de catadores, e tinha uma pessoa que viu na televisão a cooperativa, e ligava para a cooperativa para a gente buscar o material. E aí a presidente da cooperativa falou assim, na época eu estava no caminhão, a gente chama fazer a rota. E aí falou assim, tome aqui R$50, põe o diesel no caminhão, vai lá buscar esse material. E a gente foi. A gente saiu lá do Riacho Fundo, fomos lá pro finalzinho do Lago Sul, lá na QI 29. E aí, realmente tinha muito material reciclável, muito material. O quartinho lá estava cheio de material reciclável, a gente recolheu o material todinho. E voltamos com esse material, chegamos na cooperativa, pesamos o material todinho, deu ali uns... Não vou me lembrar o número exato, mas deu uns 250 quilos, 300 quilos de material, de garrafa PET, garrafa de amaciante, papel, que não deu esses 250 quilos, ele não deu nem R$20. Ou seja, não pagaria gasolina. Não pagou o diesel que a gente foi. Então, hoje, e aí tem o doutor Lobé, lá no Ministério, que é o presidente da Abrampa, que é a Associação dos Promotores do Meio Ambiente, e ele está encampando uma luta junto com outros juristas, que é o seguinte, junto conosco, os catadores, que é o seguinte, o material reciclável por si só não paga os custos operacionais de uma cooperativa, uma associação de catadores. Então, por exemplo, quando você destina o seu material, muitas vezes, ali para um catador que está ali trabalhando na rua e tal, que não paga contador, que não paga imposto, que, enfim, que está sobrevivendo. Ele não está vivendo, ele está sobrevivendo. Ali, muitas vezes, você está ajudando aquele pai, aquela mãe de família, porque aquilo ali vai dar para ele comer naquele dia. Que é completamente diferente daquilo que a gente lutou, que é construir uma estrutura. Eu sou fundador da Centicop, que é uma central de cooperativas de catadores, hoje o maior complexo de reciclagem da América Latina, gerido por catadores de materiais recicláveis, que tem um custo operacional gigantesco. Então, por isso, a gente luta pelo pagamento dos serviços prestados. Nenhuma empresa no Brasil trabalharia aqui para recolher o lixo da cidade, única e exclusivamente pela venda desse resíduo. Então, a gente usa o termo lixo para as pessoas entenderem. Muitas vezes o leigo não entende o termo mais técnico. Então, falar lixo não é errado. É trazer a pessoa para dentro. Tem um amigo meu que fala do matriculamento. Matricular a pessoa no tema. Então, quando a gente fala de lixo, é isso. Você entregar a gestão da limpeza pública para uma empresa, para ela sobreviver só da venda daquele material, nenhuma empresa quer. Tanto que não é assim. Tanto que as empresas recebem para você coletar o material. Sim. Né? Porque se fosse só para pegar o material, ela podia pegar o material e levar. Mas não fecha a conta. Você não paga o caminhão que você investiu, você não paga os funcionários, você não paga os impostos, você não paga a estrutura. Então, por que o catador, nesse momento, a cooperativa, ela tem que pegar de graça? Não tem. Né? O que a população tem que entender é assim, nós estamos com 14 anos, acho, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tá, acho que foi 2014, nós estamos com 12 anos. 10 anos, 2010. 2010. Foi 2010. Então nós estamos com 16 anos. 16 anos. Né? Da Polícia de Resíduos Sólidos. Lá também tem bem especificado a responsabilidade das indústrias de dar o destino correto nas suas embalagens. Só que nós vamos chegar um momento que a população também vai ter que ser responsável. Né? Então ela tem que, não é só entregar o material, ela vai ter que dar o destino ou pagar para isso. Né? Então por que as empresas de coleta elas recebem na prefeitura para fazer o serviço e por que os catadores ou as cooperativas não recebem? Né? Então, na verdade, o destinamento desse material ele tem custo. O material em si, você tem diversos tipos de valores no material, desde um valor que não tem valor nenhum, né, até um super valor. Só que quanto mais valor o material tem, menos ele chega, porque ele não vai para o final. Né? Você não joga fora o material com maior valor. Então, assim, fazer esse trabalho de coleta, fazer esse trabalho de segregação, de separação que eles fazem, tem que ser remunerado. Não adianta você falar, estou te dando material. Não, isso aqui não é caridade, eu não estou vindo fazer caridade. As pessoas estão trabalhando, as pessoas vivem disso. Isso é um serviço
que é uma corresponsabilidade da população que está gerando esse material. E se você for analisar, são 2 serviços prestados, né? O serviço, eu diria, da limpeza, que é o de retirar aquele resíduo dali, e o segundo, que seria o de dar uma destinação adequada, não é? E ainda, não, na verdade seriam 3, porque tem o transporte também. Você retira, transporte e Nossa, dá o destino. São tantos, né? né? Se você for. A segregação também, né? Quando você faz ali toda a separação também, já seria um outro serviço prestado. Mas que para você dar o destino, você tem que separar. Você não pode dar o destino sem separar. Sim. Né? Porque senão você existe contaminante e aí você não tem a reciclagem do material. Então, realmente, você tem que separar. Só que cada etapa, ela tem custo. Né? Depois, eu acredito, imagino vocês, depois da pandemia, nós tivemos um boom na reciclagem na pandemia, que se você reparar, e aí eu defendi isso no Bureau Internacional de Reciclagem, que o pessoal estava reclamando sobre a contaminação, sobre o material, porque o meio ambiente. Eu falei, gente, o meio ambiente é consequência do material. É consequência das escolhas. Das escolhas e do descarte. Se nós valorizarmos o material, o meio ambiente, consequentemente, ele vai ser impactado. Sim. Aconteceu na pandemia. Consumiu-se mais embalagem, contaminou-se menos, trabalhamos mais. Estava tudo limpo, não estava no final da pandemia? Rios, oceano, tudo limpinho, brilhoso, o céu mais bonitinho, menos contaminação. Por quê? Porque foi feito o trabalho de destinação desse material. Então, assim, não adianta a gente falar em ambiente sem falar em valorizar o produto e valorizar o pessoal da cadeia. Foi um trabalho que a cadeia fez. Hoje nós temos um problema, é que o custo operacional aumentou muito. E as margens desse material, e aí você vai entender por que não só o material não paga. Rony, hoje um carreteiro, ele carrega aí, que puxa 100 quilos por dia. Um catador com carrinho. 400, 500 quilos. Vai, 500 quilos, tá? Vamos lá. Dependendo do material que tem lá, são de valor diverso. Mas quanto que ele faz num carrinho? Você bota aí que o quilo da pé... Porque depende muito do material, uma média. Né? O cara faz em média por dia o quê? Esses dias eu falei uma coisa que é muito louca, que a reciclagem ela é circular, ela é cíclica. Na realidade, o que acontece? Antigamente, como é que o pessoal chamava a gente? Catador de papel. Então, você viu o pessoal puxando carrinho... cheio de papelão, cheio de papelão. Hoje que mudou, é o que dá volume, né? Isso. Tinha um valor agregado considerável, hoje não tem mais. O papel está perdendo a reciclabilidade, porque existe... o preço do papel, ao longo dos anos, vem caindo drasticamente. Então, hoje, a grande maioria do material que é recolhido nas cooperativas e associações é o plástico, garrafa PET, garrafa de amaciante, deve estar em torno de R$3 o quilo. 3, 4 reais. Não, então, 3, ele faz o quê no dia? 2,50, 3 reais o quilo. Se ele fizer uma média lá do caminhão, ele faz o quê? 50 reais no dia? Às vezes faz um pouquinho mais. Chega a 60, 80 reais no dia. É pouco, né? É nada, pô. Como é que você faz para sobreviver com esse dinheiro? Né? Você fere aí, se você pegar 50 vezes 5 dias, porque ele trabalha todos os dias, mas ele vai fazer R$300 por semana. R$300 por semana, ele está fazendo R$1.200 no mês. Como que ele faz para sobreviver? Correndo riscos. Além de correr o risco. O Rony falou uma coisa importante aqui do material do papelão, e aí eu vou contar um fato que aconteceu comigo. Eu estava num congresso na Índia, e aí eu desci para ir para academia. Aí eu estava lá na academia, Rony, na hora que eu acabei, fui lá tomar uma água, tinha uma água saborizada e tinha um copo de cone de papel. Aí eu peguei o cone, fui lá, tomei água, estou tomando água, estava ouvindo um som, e a mulher... Eu falei, aí tirei, não. Falei assim, não, você está usando o copo do meio ambiente, né? Melhor usar o copo de papel do que usar a garrafa PET. Falei, a senhora está enganada. Como assim? Hoje o papel está desvalorizando, porque a economia está virando economia linear e o setor está voltando para a área de reflorestamento, né? Usando os eucaliptos. E a garrafa PET está se valorizando. Então hoje é melhor você usar a garrafa PET que usar o papel. Ou seja, tem todo um trabalho da indústria também por trás disso aí, né? Na valorização, na desvalorização, no que está em alta, né? Exatamente, exatamente. Então, valorizar esses agentes. Gente, vocês que estiverem na rua, quando tiver a visita ou de um cooperado, ou de uma cooperativa, ou ver uma pessoa na rua coletando, cara, esse é o agente que você tem que tratar ele bem, porque é ele que está fazendo um trabalho árduo. Cara, essas pessoas sofrem muito. Não, e eu não vou dizer só nos catadores, tá? O próprio setor como um todo, o pessoal que trabalha em pátio, é uma vida muito sofrida. Os caras trabalham 12, 14 horas, entendeu? De segunda a sábado, quando às vezes descansa no domingo. É bem sofrido esses agentes. Entendeu? Então tem que valorizar realmente, não só dar o material. Dar o material não é a solução, tem que pagar pelo serviço mesmo.
Sim. Roger, e você como diretor internacional do Inesfa, acredito que viaje muito, né? Sempre. Sim, bastante. O que você tem visto aí fora e comparando com o Brasil? Nessa questão de catadores, do reconhecimento, da questão social, como é que você considera que está o progresso do Brasil hoje? Luana, de todos os países que nós participamos e que nós viajamos, sempre visitamos empresas e pessoas do setor para entender como é que está lá. Inclusive, as discussões hoje no Bureau Internacional de Reciclagem, no Congresso americano, nós estamos não existe, a Europa está muito melhor que nós. Eles têm mais tecnologia para processar o material, tudo bem. Mas a situação é a mesma, entendeu? É a mesma. Você vê nos Estados Unidos catador indo com seu carrinho velho lá, caindo para coletar material, entendeu? O desconhecimento dos organismos internacionais, o desconhecimento dos governos para o setor é igual no mundo inteiro. Não é respeitado como se deveria. E esse é um trabalho que nós fazemos, o Rony faz, é mostrar ao governo a importância desse setor. Né? Então, assim, não estamos disparos, não. Pelo contrário, existem situações, por exemplo, nós temos um projeto no Brasil, que é o projeto Mover, que é de reciclabilidade de caminhões, depois vai vir agora dos carros, que os Estados Unidos ainda não começou a falar. Que interessante. E a gente acha que nos Estados Unidos... Tudo bem, nos Estados Unidos você tem uma reciclabilidade do material muito maior, então você tem um consumo de carros alto e você tem uma reciclabilidade maior, mas você não tem uma regra como nós temos no Brasil. Eles estão começando a discutir o projeto deles, do projeto Mover, de reciclabilidade dos carros, e aí na produção você utilizar compostos que são maior alto índice de reciclabilidade. Que a gente já tem uma lei aqui andando e nós estamos definindo agora as regras, né, de como que isso vai ser acontecido, entendeu? Sim. Mas a gente não está defasado, não, pelo contrário. Né? A gente sofre bastante consulta de lá de fora. Isso que o Roger está falando é uma grande verdade. O Movimento Nacional de Catadores, a gente tem uma instituição chamada ANCAT, que é uma associação nacional que trabalha junto com o Inesfa por políticas públicas, enfim. Inclusive, hoje estamos discutindo um seminário da tributação de catadores de materiais recicláveis aqui em Brasília. E tem a coalizão, a rede latino-americana de catadores, que são catadores da América Latina, e a coalizão internacional de catadores. As pessoas pensam que só existe catador no Brasil. O fato concreto é que onde houver desigualdade social no mundo, existe catador de material reciclável. Cheguei de Barcelona tem uns 30 dias e eu filmei lá os catadores. E aí, conversando com o pessoal brasileiro que mora lá, eles falaram, não, cara, aqui existe uma indústria gigante que recolhe, que vende tudo, e aí tem as pessoas que recolhem, enfim, tá mal de grana, geralmente imigrante, que recolhe material e que vende para essas empresas. Aí eu até filmei um catador lá recolhendo resíduo na lixeira, e é muito parecido aqui com o Brasil. Enfim, não só aqui, mas eu costumo dizer que onde tem desigualdade social, existe o catador de material reciclável. E o que eu acho que muda é que nos países de primeiro mundo, a gente não vê o catador porque é tido como uma profissão. Né? É um trabalho que é feito. Você pode me confirmar isso, Na verdade, Roger, assim, você depende do tipo de cidades, né? Então, tá. Quanto mais a população for maior e mais concentrada, você vai ver mais. Quando for cidades com menos população e ela for menos concentrada, aí você vai ter menos catadores, porque a locomoção é maior. Sim. Mas o princípio é o mesmo, tá? Sim. O princípio é o mesmo. A diferença que eu vi lá é que aqui a gente tem um processo de organização de um movimento social que lutou por política pública para criar cooperativas e associações, para que essas cooperativas e associações pudessem ser contratadas. Aqui o Distrito Federal, o governo do Distrito Federal começou um processo de contratação das cooperativas e associações. Não é o ideal ainda. A gente hoje, o que é contratado, mal paga os custos operacionais, mas como alguns companheiros falam, ainda é melhor pouco do que nada. E nesses outros países ainda não existe esse processo de organização. Alguns, o Severino, que é o presidente da Coalizão Internacional de Catadores, e aí com outras instituições e com o apoio da ONU, tem construído esse processo de organização dos catadores no mundo inteiro, na Ásia, nos países da África, em vários países da Europa. Existe a figura dos catadores de materiais recicláveis. Lá em Paris, eles são chamados de BIFAM. São 3 nomes assim. West Pickers, nos Estados Unidos,
chifonier, não me lembro qual é Viu o como país. ele tá chique, Roger? Viu? Na Argentina, nos países que se chamam de cartoneiros. Enfim, a nossa história é uma história de luta, independe se é no Brasil ou se é em qualquer outro país do mundo. Recentemente, né, o CNJ lançou uma recomendação, ainda é uma recomendação, mas já é um grande avanço, de que as cooperativas e as associações elas recebam, elas tenham uma remuneração e tenham esse trabalho que eles fazem reconhecido, né? Então, trazendo a questão do reconhecimento mesmo, trazendo a sustentabilidade não só com viés ambiental, mas em especial social, né? Um trabalho digno e um salário que dê uma vida digna. E você acompanhou de perto isso aí, não foi, Rony? Sim. É muito bacana você falar isso, Adriana. Perdão, Luana. Pelo seguinte, o Tribunal de Justiça, ele sempre foi parceiro das cooperativas e associações de catadores aqui em Brasília. E alguns tribunais, ao longo dos anos, vêm apoiando cooperativas e associações de catadores. Aqui vocês fizeram um trabalho muito bacana, fizeram aquilo que vocês, na época, não eram obrigados por lei. Porque a lei, na época, saiu um decreto, 5.940, que obrigava órgãos do Executivo a fazer a separação e a destinação para cooperativas e associações. E o Judiciário, mesmo sem ter a obrigação de fazer, a obrigação legal de fazer, fazia. Então, sempre foi muito importante para nós. E aí, por mais que a gente tenha falado que a gente não recebia para fazer esse trabalho, mas era um material separado, era um material limpo, organizado, com um dia certinho para a cooperativa ir recolher esse material. Isso para nós era muito importante e ajudava muitas cooperativas e associações de catadores aqui em Brasília. E aí, algum tempo atrás, a gente começou a fazer parte de um grupo de trabalho no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, presidido pelo ministro Fachin, e começou uma discussão dentro lá do CNJ, uma discussão no bom sentido. O ministro Guilherme Feliciano que construiu essa resolução com a equipe dele fantástica, que a gente fica imensamente agradecido por esse reconhecimento. No começo desse podcast, a gente falou que o catador de material reciclável lutava e luta por esse reconhecimento. E o Judiciário, na figura do CNJ, trouxe esse reconhecimento a partir do momento que ele fala o seguinte: olha, os tribunais podem contratar e pagar pelos serviços prestados dos catadores de materiais recicláveis. Isso para nós é reconhecimento, isso para nós é ser visto como um trabalhador, não como um escravo. Muitas vezes... é a dignidade, né? Exatamente. A dignidade que, infelizmente, alguns órgãos, né, alguns governantes precisam tomar para que a população entenda. Exatamente. Ele está fazendo o trabalho dele, ele está fazendo o trabalho que você não está fazendo, que é destinar o material. Então, alguém tem que pegar esse material e ele tem que ser pago por isso. É um trabalho como qualquer outro, como o porteiro, como o assessorista do elevador, como qualquer um. Entendeu? Ele tem que receber pelo trabalho de limpeza do material, né? De destinamento do material. E aí dá de parabéns ao TJ, né? E ao CNJ pela iniciativa. E para nós foi extremamente importante, porque isso serve, inclusive, como um precedente para a discussão. A Política Nacional de Resíduos está aí, como você falou, há mais de 16 anos. E eu, conversando com uma colega de um estado lá no Nordeste, ela falou para nós, aqui no Goiás. Ela falou que o prefeito lá na cidade dela falou, não, prefiro jogar tudo no lixão do que contratar cooperativa, negócio de cooperativa de catador, nada. Então, infelizmente, ainda existe esse olhar. Eu conversando com ela, falando, nossa, é sério mesmo? Não, o prefeito falou, eu prefiro jogar tudo no lixão do que esse negócio de reciclagem. Enfim, existe esse olhar. Então, essa resolução do CNJ, para nós, teve um papel fundamental, não só da contratação, mas servir como um amparo para as discussões que a gente tem no Brasil inteiro das contratações e pagamento pelo serviço prestado dos catadores de materiais recicláveis. Sim. Ainda é uma recomendação, né? Mas em breve eu acredito que será alterada a Resolução 400 e aí passará a ser uma obrigação. Eu creio que tenha sido
uma recomendação de início por questões contratuais, Sim. porque o judiciário ele sempre faz um planejamento, né, de contratos, então não tem como chegar e impor uma contratação que não estava prevista, então Sim, não haveria orçamento. Então acho que é só uma questão de tempo, né? Começa assim, né? E isso. Começa com essa indicação para desenvolver uma resolução e tornar uma realidade. Véio. Sim. Por exemplo, na realidade do TJDFT, nós temos 46 prédios aproximadamente e 20 e tantos fóruns. Alguns vão ficar mais distantes da Centocop, por exemplo. Então, hoje, que vocês ainda não recebem, né, essa remuneração, passaram a receber em breve, mas ainda não recebem, eu vejo que existe uma dificuldade quando eu digo, olha, eu preciso que a associação recolha os resíduos lá de Braslândia. Às vezes a associação é aqui da estrutural. Então, só o que ela vai gastar para ir lá, né? E vai aí acontecer o que a gente falou, que ele foi buscar o material lá longe, lá no final do Lago Sul, e não pagou nem o óleo diesel. E aí, às vezes... Quando ele começar a receber, aí a conta fecha. Aí, às vezes, esse prédio é um prédio menor, ele produz menos resíduos, e aí até o que vai se buscar realmente não se paga, entendeu? Sim. Né? Na verdade, a conta nunca fecha, né? Eu acredito. Principalmente quando tem distância. Mas eu acho que é um avanço extremamente importante. Eu acho que o CNJ ele tem se aproximado mais da população do país. Eu acho que o judiciário no Brasil ele tem chegado mais perto da população. Eu vejo várias ações de cunho social, de cunho ambiental, que o judiciário vem fazendo. A gente espera que os outros poderes também façam isso. E para finalizar, Ronei, você pode me dizer o que você, né, como catador, hoje advogado, considera que seja um trabalho digno para um catador, para uma associação? Eu acho o seguinte, eu acho que a partir do momento que uma cooperativa ela tem primeiramente, que às vezes a gente está falando aqui muito em cooperativa, muitas vezes cooperativa é só um grupo de pessoas que registrou uma instituição, não tem nenhum teto para trabalhar. Então, ter um teto para trabalhar, ter equipamento para trabalhar, ter os EPIs para não se machucar, ter descanso semanal, poder ter um endereço até para ir fazer ali um crédito numa empresa para comprar uma televisão. Muitos de nós, nem o endereço para falar, esse ali é o endereço do meu trabalho, muitos de nós no Brasil inteiro ainda não tem. Então, eu acho que dignidade é isso, é você poder falar, esse aqui é o meu teto, esse aqui é o meu trabalho, é aqui que eu trabalho, você ter pelo menos um endereço, você dizer assim, esse aqui é o meu trabalho. Muito legal, né? Muito legal. Completando o que o Ronei falou, a valorização do material, para que ele possa andar, a gente tem que separar em duas etapas, né? De novo, o destino do material para processamento é de responsabilidade de quem gera. A partir do momento que você transfere para um terceiro, o destino final de processar é de quem recebeu. Então, se você não paga pelo material para ser coletado que você está gerando, você tem que levar. Você foi educado aqui. O que foi a primeira coisa que você falou? Sua mãe falava o quê? Pega o lixo e joga lá fora. Por quê? Porque é a responsabilidade de vocês tirar da casa e dar um destino para um coletador buscar. Então, assim, você como o atuante de pegar o material na cozinha e botar lá fora, foi um processo de educação para sua formação. Né? Precária, mas foi. Não, mas faz parte, é responsabilidade que você destina aos seus filhos, né? De entender que aquele material tem que ser dado um destino. Mas quando criança eu pensava que colocando lá fora ele sumiu das minhas vistas, ele desaparecia, entendeu? E não é isso. Não é isso. Então nós temos que entender que a responsabilidade nossa é muito além só do que botar a lei na porta. Hoje eu já trabalho diferente com os meus filhos, tentando trazer conscientização. Olha, quando a gente coloca o lixo lá fora, a gente tem que se preocupar, porque alguém vai pegar. Então, se tem uma garrafa quebrada, a gente tem que preocupar, porque tem uma outra família lá atrás, tem alguém que sustenta, né, a sua família. E se essa pessoa se machuca, ela não consegue trabalhar. Se ela não trabalha, ela não recebe. Então, assim... Eu acho que a gente pode também pular uma outra etapa. Existe um programa no YouTube de um americano que ele fala, e ele divulga o setor de reciclagem da seguinte forma. Você já imaginou como é que essas coisas são feitas? Você já imaginou como é que o aço é feito? O aço ele é feito não só do minério. Existem dois tipos de fundições. Existe a fusão através de mineração, existe a fusão através de material reciclado. Então,
Nos Estados Unidos, esse processo de material reciclado, que é a tendência do mundo, de você utilizar a sucata ferrosa, que é o termo que eles usam, vem aumentando por causa da descarbonização para você usar menos minério e mais material. Ótimo, parabéns, o ambiente agradece. Como que vai fazer o ferro se a gente não der o destino para o material? Porque como é que a indústria ela vai produzir uma ponte se o material não chega para ela? Então, quem que vai fazer esse material chegar? Então, você já imaginou que quando você pega um portão para você trocar que está velho, você joga fora, esse material vai virar ferro novo, vai virar uma ponte? E as pessoas geralmente falam assim, não, é o que você falou, chegou ali e desapareceu. Não, ele não desaparece. Né? Então, infelizmente, a comunidade não conhece o setor e é a nossa função cada vez mostrar o que é feito nesse setor. Entendeu? E aí eu acho que o reconhecimento começa quando a pessoa começa a entender, né? Você começa a ter o teu reconhecimento. Eu acho que, finalizando aqui, né, a gente tem que sair desse consumismo retilíneo, do consumir e descartar, né, e realmente entrar num círculo. Na circularidade. Na circularidade, exatamente. E hoje eu quero agradecer muito a presença de vocês dois. Com certeza eu aprendi, né? Foi muito bom trocar experiências com vocês. E muito obrigada, em especial o Roger, né? Veio de São Paulo. Em especial nós dois, pô. O Rony em especial também. O Rony. Eu acho mais especial a ele, porque a minha situação, a minha vida foi ao inverso, né? Foi. Eu estava numa situação e eu fui para o setor de reciclagem. Ele não teve alternativa. Eu tive escolha, né? Ele não teve. Ele agarrou com unhas e dentes o que ele tinha. Mas eu acho que ela fala de você ter vindo de São Paulo pra cá. Não, isso foi um prazer, você não tem a dúvida, entendeu? Exatamente. Mas eu assim, vir em São Paulo pra gente não é dificuldade, eu tô sempre aqui. Mas eu queria agradecer, em nome do Instituto Nacional de Reciclagem, dar o parabéns ao Rony, o grande advogado que ele virou. E são iniciativas como as suas, né? Podcasts como os seus. Faça mais, né? Jogue mais podcasts no mercado para falar desse setor, que é super importante. Nós precisamos que a comunidade entenda como que é feito esse setor e qual é a importância desse setor. Não adianta a gente só falar do meio ambiente, porque vai poluir, vai poluir, vai poluir. Tá bom, mas como que a gente vai despoluir? Como que a gente vai não poluir mais? Se a gente não Existe consegue... uma cadeia grande atrás que faz isso acontecer. Se a gente não consegue trazer informação, a gente não traz consciência. E sem consciência, nada se muda, Perfeito. Né? Obrigado então pelo convite. Isso. Obrigada, gente. Palavra sua. Obrigado, Ana. Obrigado, Roger.